Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje, mais um dia que o Senhor nos concedeu, quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: coloque Deus nos seus planos. Coloque Deus nos seus planos. E o texto que servirá de base para defender este tema encontra-se em Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o versículo de número 17. Então vamos ler a santa palavra de Deus. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando, diz a santa palavra de Deus. Coloque Deus nos seus planos. Meu prezado irmão e irmã, a Bíblia fala demais sobre planejamento. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz: há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então isso diz respeito a planejamento também. Quando vamos planejar, precisamos perguntar ao nosso coração, perguntar ao Espírito Santo que habita dentro de nós, consequentemente a Deus, a Trindade, se aqueles planos que eu tenho em mente têm realmente o apoio ou o aval de Deus. A Bíblia fala e ensina como nós devemos planejar a vida. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não é proibido planejar. Nós temos toda a liberdade de fazer nossos planos, colocar em prática os nossos desejos, mas isso precisa, antes de ser colocado em prática, ser consultado ao Senhor em oração. Muitas vezes, através da leitura da palavra, quem lê muita Bíblia Sagrada todos os dias tem intimidade com Deus. E quando nós temos essa intimidade com Deus, no momento em que estamos planejando algo para a nossa vida e queremos alcançar algumas coisas que possam trazer alegria ao nosso coração, e dado o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, isso facilita demais se aquele planejamento tem o aval de Deus ou não, dado o conhecimento que nós temos das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu oro, falo com Deus, e quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então é o meu manual de orientação, de quando eu vou fazer um planejamento, preciso saber se as Escrituras me apoiam. Vamos ver aqui, o Senhor Jesus pregava para seus discípulos, explicou para eles como é que um ser humano deve planejar a sua vida. Por exemplo, em João, capítulo 14, versículo 28 ao 32, diz assim a palavra de Deus: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos a que virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus ensinando como é que a gente deve planejar. Primeiro disse, precisamos nos assentar. Sentar, papel, caneta na mão e começar a planejar. E depois que planejar tudo, aquilo que você deseja alcançar, coloque: Senhor, será que eu estou dentro da tua vontade? Tenho o teu aval para todo esse planejamento? Coloca isso em oração e eu tenho certeza absoluta que se os nossos planos estão dentro da vontade do nosso Deus, com certeza eles se realizarão. Jó, depois de ter enfrentado um grande sofrimento na sua vida, analisando os planos de Deus, a sua própria vida, a vida dele em si, ele chega à seguinte conclusão. Ele disse no seu coração: nenhum dos teus planos
se referindo ao próprio Deus. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conheci apenas de ouvir, hoje os meus olhos te veem, disse Jó. Então, tudo na vida tem o aval de Deus. Deus quer sempre o melhor para todos nós. Deus nos deu a liberdade de planejar, mas a resposta certa de todo esse planejamento vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tiago fala que devemos levar em consideração vários aspectos do planejamento. Ele diz assim: atendei vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago faz referência ao lugar onde esse homem determinou o seu planejamento, a cidade tal. Tiago percebe outro aspecto, que ele é temporal. O homem estabeleceu, vamos passar um ano lá. Tiago percebe que ele não coloca Deus nos seus planos. Ele percebe que ele planeja um trabalho, porque diz, nós vamos negociar e nós vamos ter lucros. Ele estabelece o local, ele estabelece o tempo e ele estabelece o tipo de trabalho que ele quer angariar dinheiro e lucro, mas sem o aval de Deus. Tiago percebe isso. Nós vamos aprender com Tiago agora como planejar a vida, colocando Deus nos nossos planos. Em primeiro lugar, não planeje a vida como se você fosse, ou eu, você fôssemos o dono do tempo. Não, o tempo pertence ao nosso Deus. Como falei no início, em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então nós precisamos saber se esse plano que eu tenho é para agora ou para depois. Para isso eu preciso consultar ao nosso Deus, porque não somos dono do tempo. Segundo, devemos levar em consideração que a vida aqui na Terra ela é passageira. Olha o que Tiago fala sobre a vida. A nossa vida é apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A nossa vida é curta, ela é passageira, é uma neblina, é uma passagem que nós temos por essa terra. Nenhum planejamento nosso pode ser eterno, ser tão duradouro, porque a nossa vida também não é duradoura, ela é passageira, é como uma neblina que aparece e de repente se dissipa e se acaba em nada. Planejar? Podemos planejar. A Bíblia diz, o homem pode fazer planos, a resposta certa virá do Senhor. Não devemos nos frustrar em planejar a vida. Não é isso que Tiago está querendo nos recomendar nessa manhã, mas está falando que nós devemos ter cuidado com nossos planos. Todas as vezes que planejarmos a vida precisamos consultar ao nosso Deus. Jesus nos ensina, falando sobre a oração para os discípulos, ele disse, assim na terra como no céu. O nosso planejamento deve estar alinhado sempre à vontade do Senhor, assim na terra como nos céus. Precisamos incluir Deus nos nossos planos. Tiago disse, não fale assim. Amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou ter lucro, amanhã eu vou fazer isso, vou passar um ano lá. Tiago disse, não faça isso, porque você não tem ideia do dia de amanhã. A ordem de Deus é, se Deus quiser, farei isto ou farei aquilo. Isso é uma vida bem planejada, que todos os planos estão colocados sobre o crivo e a vontade do nosso Deus. Planejar a vida sem o aval de Deus é pedir para se frustrar no futuro, é pedir para errar, é pedir obstáculos para a nossa própria caminhada. Então, não podemos planejar sem que Deus esteja presente. Jesus ensinou, se assenta, calcula, faz tudo direitinho, coloca nas mãos de Deus os seus sonhos, os seus planos. Aí sim, nós temos mais segurança de colocarmos em prática, porque nós temos no nosso coração aquela paz, aquela segurança, aquela tranquilidade de realizarmos, porque nós temos o aval de Deus. Deus aprovou. Essa paz que nós sentimos no nosso coração quando nós planejamos e vamos colocar em prática, e você não tem nenhuma dúvida de que aquilo não vai dar certo, o próprio Espírito Santo nos trazendo consolo, paz ao nosso coração, de que o nosso planejamento foi consultado ao nosso Deus, e Deus está dando essa paz, dizendo, pode colocar
em prática, porque tem a minha aprovação. Tiago fala que qualquer planejamento sem o aval de Deus é jactância. A palavra jactância quer dizer arrogância. Gente que confia em si mesmo, a petulância da vida, não consulta a Deus, não consulta a ninguém, vai simplesmente pelos seus impulsos, pela sua própria mente, confiando nas suas forças, na sua arrogância. Tiago disse, esse tipo de atitude é maligna, não leva ninguém a nada, porque as pretensões não são boas. Tiago disse, as pretensões são malignas, não são boas, porque você sabe que deve fazer o bem e não faz. Tiago nos dá uma dica muito importante. Todo esse planejamento traz algo favorável para mim, para a minha família e para o meu próximo? Se esse planejamento tem essa intenção, então com certeza tem o aval de Deus, tem a aprovação de Deus. Fora desse tipo de pensamento, Tiago disse, é jactância, é arrogância, é petulância, é confiar demais em si mesmo e descartar o próprio Deus. Nunca devemos fazer algo na nossa vida, planejar a nossa vida, colocar os nossos sonhos em práticas em termos de planejamento, sem consultarmos a Deus. Tenho certeza absoluta que se fizermos assim, seremos bem-sucedidos. Eclesiastes capítulo 11, versículos 1 e 2 disse, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Coloque Deus nos seus planos e tenho certeza absoluta de que Deus te abençoará e nos abençoará. Até sexta-feira, se Deus quiser.